Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, todo o vosso entendimento e com toda a vossa força. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja invadindo a tua vida, o teu coração e o teu lar. Esse programa, ele tem um objetivo, que você comece a amar tanto a palavra do Senhor, que isso faça parte da tua vida, não simplesmente o programa, mas uma busca da Bíblia, uma familiaridade com o Senhor, um relacionamento com Jesus. Quero te perguntar hoje, o que é a eternidade para você? Você já pensou que essa vida é passageira e que muitas coisas que nos atraem e querem dirigir a nossa vida, mas que não nos levam em direção ao Senhor? Nós devemos refletir acerca da eternidade. Muitas pessoas vão à igreja em busca de tantas bênçãos e não é errado esperar sermos abençoados quando estamos em Cristo Jesus. Mas o nosso coração não pode se desviar se porventura não alcançamos o nosso objetivo da forma como queremos ou no tempo que pensamos. Tem uma passagem do Evangelho que eu vou estar lendo para você sobre um fato que aconteceu e Jesus ele veio com um discurso e aconteceu algo ali. E depois nós vamos comentar, mas eu vou estar lendo para você. Nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 47 e diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós olhamos essa passagem, muitas vezes
não é difícil de entender o que Jesus está falando, porque Jesus está falando de uma forma espiritual. Jesus está falando de um contexto da sua morte. Jesus está falando de um contexto da palavra viva, do Espírito Santo. E essa passagem, ela vem na sequência da multiplicação dos pães e peixes. Talvez você já conheça a história de Jesus, alimentando as multidões. E nessa história, a Bíblia diz que haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus pega o lanche de um menino, 5 pequenos pães e 2 peixes. Jesus os abençoa e dá aos discípulos. E os discípulos começam a passar adiante. E aquela grande multiplicação alimenta toda aquela multidão. A Bíblia diz que o milagre não foi apenas que todos comeram, mas que todos comeram o quanto queriam. E no dia seguinte a multidão pegou alguns barcos e atravessaram o lago. E vieram até Jesus para dizer: você poderia fazer outro milagre? E a Bíblia diz que Jesus sabia o que estava em seus corações e lhes disse: a única razão pela qual vocês vieram me procurar é porque eu os alimentei ontem. A vida é mais do que a comida. Jesus começou a ensinar aquelas pessoas que a comida é boa, mas existe algo melhor ainda. Jesus começou a ensinar sobre a vida e o porquê da sua vinda. Ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu e que os pais comeram do maná no deserto e morreram, mas que o alimento que ele dava viveria para sempre, eternamente. Quem comesse daquele alimento viveria eternamente. E no final do seu ensino, as pessoas que estavam juntos se juntaram em volta dele e disseram: esta é uma palavra muito dura. Depois vem o próximo versículo, que eu penso ser um dos mais trágicos e tristes da Bíblia. Quando Jesus fala do verdadeiro alimento, daquele que alimenta e leva para a vida eterna, eles acharam tão duro o discurso que daquele momento em diante, muitos dos discípulos de Jesus voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quero que você imagine essa passagem na tua mente. Jesus dando a sua mensagem com um sentimento de amor, de profundo amor, dizendo que há mais nesta vida do que comida, coisas muito mais importantes do que comida. E quando ele terminou, as pessoas disseram: olha, nós não queremos esse tipo de coisa que você está nos oferecendo. E viraram as costas e foram embora, abandonaram Jesus. Começaram a ir embora, voltaram para as suas vidas, do aqui e do agora. Eu quero dizer que muito hoje acontece seguidamente o que aconteceu naquele dia com Jesus. As pessoas, elas gostam de ser curadas. Elas estão tão interessadas no aqui e no agora que elas não têm uma percepção de eternidade. Elas acabam correndo atrás daquilo que é urgente, mas esquece o que é mais importante. E o importante é manter o importante. O importante é ter a vida de Deus em nós. O importante é nós termos uma perspectiva de eternidade. Naquele tempo, Jesus voltou para os 12 discípulos que havia chamado e disse, olhou para eles e disse: e vocês também vão me abandonar? E ali parece que eu tenho a impressão que houve uma pausa e talvez finalmente Pedro quebra o silêncio, mas ele diz assim: olha, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Com tudo isso, eu acredito que temos que chegar a um ponto da nossa jornada e da corrida em que todo cristão que segue a Jesus, ele deve chegar a essa conclusão. E você que tem ouvido os nossos programas, você que tem frequentado a igreja, você que é uma pessoa de coração aberto para Jesus, tem um momento, meu querido, minha querida, do momento da nossa vida, da nossa caminhada, que nós temos que chegar a uma conclusão. Que com a única vida que Deus me tem dado, eu vou perseverar. Com este fôlego de vida que Deus me tem dado, eu vou continuar. Eu não vou desistir. Não importa onde Deus queira me levar. Não importa onde esta jornada me leve. Não importa que as circunstâncias venham sobre a minha vida. Eu vou seguir Jesus pelo resto dos meus dias.
Essa deve ser a declaração de todo cristão. De todo cristão. Essa deve ser a minha declaração diariamente, independente se a minha bênção, se aquilo que, do ponto de vista da minha mente humana é bênção para a minha vida, vem ou não vem, eu não posso desistir. Eu não vou deixar de seguir a Jesus, porque eu não consegui um bem, porque eu não consegui uma cura, porque eu não consegui um alimento. Eu não vou deixar de seguir Jesus por causa disso. Pedro, ele teve uma tremenda revelação. Pedro disse, olha, só tu tens as palavras de vida eterna. Uma perspectiva correta do Evangelho. O nosso Evangelho não é simplesmente para hoje, não é para uma vida abundante e plena hoje. O Evangelho nos possibilita caminharmos com uma vida de plenitude, caminharmos sendo prósperos, mas prosperidade, ser próspero é ter uma alma próspera, é ter um coração doador, um coração cheio de amor de Deus, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar, um coração disposto a ser manso. Eu não vou deixar de seguir Jesus porque Ele me alimenta. Não vou seguir Jesus porque Ele me alimenta ou porque Ele me abençoa. Eu vou segui-lo porque sei que é a melhor forma de viver. E essa deve ser a tua conclusão também. Você deve chegar a esta conclusão. Você deve ser direcionado para essa maneira de pensar. Eu vou seguir Jesus porque Ele é quem diz ser. E para onde mais eu iria? Para onde mais eu iria? Como Pedro, nós podemos dizer, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Somente Tu tens palavras de vida eterna. Então, quando essa caminhada com Jesus fica difícil, e quando Deus parece estar distante, e algumas vezes realmente Deus se cala, e quando você não consegue entender a vida, você não pode entender a vida, e algumas vezes você não vai poder entender mesmo, volte e se diga, eu não vou desistir. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Não importa quem caia fora, não importa quem desista, não importa quem está me puxando para longe de Deus, eu vou terminar bem, porque as palavras pelas quais temos vida, que virão até nós quando nós estivermos do outro lado da vida, e quando Deus olhar para nós e Ele vai dizer, olha, muito bem, você fez um bom trabalho. Tenha essa perspectiva, que um dia todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas da nossa vida. E nesse momento não haverá nenhum pingo de remorso se nós andarmos adiante, se nós não desistirmos. Não vai haver remorso se nós tivermos decidido ir bem até o final da nossa corrida, da nossa vida cristã. Qualquer que seja o sacrifício que tenhamos que fazer, será pouco em comparação à alegria que será naquele momento onde nós vamos encontrar o nosso Senhor. Qualquer tipo de sacrifício é pequeno e nada diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não saia do caminho de Deus, não desista, seja determinado. Não importa a circunstância que você se encontra, alimente-se de Jesus e você estará sendo saciado. E eu quero que a nossa oração hoje, nesse programa, ela deve ser, Deus ajude-nos a terminar bem essa corrida, ajude-nos a perseverar. E quando a vida fica difícil, quando a corrida fica cansativa, Senhor, ajuda-nos a não desistir. Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu sou fraco, eu sou fraca. Por isso, capacita-me e me dá coragem de permanecer na corrida até o fim. Essa deve ser a nossa oração. Quando nós estamos nos sentindo incapacitados de ir adiante, quando a fragilidade humana, quando a fraqueza vem sobre as nossas vidas, quando o dia mal chega, quando o desânimo vem, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando nós vemos que as coisas não deram certo, quando nós vemos que não há o pão, quando nós vemos que não existe a multiplicação do pão, quando nós vemos tudo isso, nós temos que olhar para o Senhor e dizer, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quero orar com você agora, que você possa fechar os teus olhos e dizer, Deus, capacita-me, eu não vou desistir. Amém? Senhor, Deus, nós não temos para onde olhar,
Nós não temos a quem recorrer. Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu podes nos fortalecer nessa hora, tanto para o aqui e o agora, como para o amanhã da eternidade. Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Fortalece o cansado agora, Senhor. Dá força àquele que não tem nenhuma força, Senhor. Cura aquele que está enfermo. Deus muda a circunstância, mas sobretudo traz uma percepção no interior deles, Pai, que não existe para onde irmos. Só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Eu oro abençoando, Senhor, e que essa verdade seja internalizada por cada um em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos que nós devemos seguir a Jesus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Isso é o mais importante. Deus quer o nosso coração. Venha entender mais sobre este assunto, venha conhecer mais sobre quem Jesus é, através das nossas celebrações. Siga-nos também através das redes sociais. Que você tenha hoje um ótimo dia, buscando ao Senhor pelo que Ele é. E até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be